Prova de matemática adaptada para dislexia. Sim, meus caros. Por quê? Porque ao contrário do que muita gente erroneamente pensa, dislexia traz dificuldade na leitura? Sim. Dislexia traz dificuldade na escrita? Sim. Mas dislexia também traz dificuldade na matemática e você não precisa ter descalculia para isso. Descalculia está muito mais ligada à lógica matemática, a entender os conceitos abstratos da matemática. Só que a dislexia, a pessoa, o estudante, pode, por exemplo, assim como ele inverte letras, ele pode inverter algarismos, inverter números, inverter símbolos, confundir essas coisas. Então, é necessário sim nós falarmos sobre provas adaptadas de matemática para disléxicos. E para isso eu vou mostrar para vocês as minhas provas adaptadas para que vocês tenham bons insights, para que os pais tenham argumentos e bons exemplos para cobrar os coordenadores e também para que os coordenadores e professores saibam boas práticas. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês provas que eu fiz no meu ensino médio. Eu tirei aqui alguns prints aqui, como vocês podem ver aqui em cima, olha só, 2011, aqui eu trouxe física, aqui eu trouxe física e matemática, para vocês verem. São duas matérias aí de exatas bem presentes ali no ensino médio, que sim, nós devemos pensar em questões de adaptação. Então aqui, sem mais delongas, indo direto ao ponto, sem enrolação. Primeira coisa, fórmula. É uma boa prática, sim, colocar fórmulas de física e matemática para o disléxico. Por que colocar fórmulas? Pensem comigo no mundo real. O engenheiro precisa memorizar as fórmulas para ele fazer as coisas? Não. Ele pode olhar nos livros. O advogado, aqui, pegando aqui um livro de direito, livro da minha esposa. Um advogado precisa memorizar todo esse calhamaço de leis? Não. Porque na vida real, você pode consultar. Deixa eu devolver aqui. Você pode consultar quando você está com alguma dúvida. Então, por que cargas d'água na escola nós somos obrigados a memorizar fórmulas? Uma boa avaliação, você nunca deveria ser obrigado a memorizar nada. Você deveria ter como consultar e saber usar esses conceitos. Então, aqui nas minhas provas, as fórmulas estavam aqui, mas eu tinha que saber quais usá-las, como usá-las e a melhor maneira de usá-las. Isso não tira a complexidade da prova. Isso mantém a complexidade. Eu só não tinha o trabalho de memorizar essas fórmulas, mas sim, era muito importante isso para mim. Outros pontos aqui, pessoal, importantes. Perguntas mais diretas. Tá vendo? Tá vendo que as perguntas aqui são mais curtas e diretas? Pipo aqui está consumindo aqui quase 25% da página. Aqui, a metade está aqui está a metade da metade, 25% da página. Sim, mas porque a fonte ela é maior. A fonte e o espaçamento maiores. Vocês vão perceber aqui do lado, por exemplo, aqui tem mais texto, fato. Aqui tem um pouco mais de texto, fato. Mas leve em consideração, aqui aparentemente aparenta ser maior porque o espaçamento é maior, porque a fonte ela também é maior. E aqui uma boa prática, percebam, a tipografia da letra não é Times New Roman, não é uma fonte com serifa, não é uma fonte com perninha. Isso aqui é Arial, é fonte sem serifa.
É uma boa prática para professores fazerem provas adaptadas para disléxicos, fontes sem serifa, com espaçamento maior. Perfeito? E aqui, olha só a minha letra bonitinha aqui, ó. Muitos anos de caligrafia, pessoal. Aqui ao lado, um ponto importante que eu gostei aqui, ó, que esse que o professor fez aqui, eu errei. Aqui, esta questão valia 2 pontos. Aqui eu tirei 1,5. Por que que eu tirei 1,5? Olha só a anotação do professor. Você, olha que legal aqui, ó. Você sabe o que está fazendo, mas errou a distância. Eu, por uma questão de interpretação, eu errei aqui. Este ponto aqui, literalmente, com perdão da palavra, cagou minha conta inteira. Mas eu usei as fórmulas corretas, coloquei até um desenho esquematizando aqui meu pensamento, fiz aqui, usei aqui a fórmula correta, ele percebeu que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu realmente errei uma conta. Aí, Pipo, no mundo real você errou uma coisa aqui, pode explodir alguma coisa. Sim, eu sei. Mas aqui eu estou no ensino médio. O professor percebeu que eu tinha domínio do conceito, errei um detalhe, ele sabiamente descontou, mas não descontou tudo. Então, professores, saibam analisar quando o aluno demonstra sim conhecimento. Isso é um bom exemplo de como eu demonstrei conhecimento, errei em um detalhe, mas o professor, percebendo a minha sabedoria na questão, não descontou. Tudo. Não tirou todos os pontos. Tirou aquele 0,5 bom para que eu pudesse, enfim, passar na matéria dele, ter um bom rendimento, mas mais do que isso, para ser justo. Isto é ser justo. Você avaliar o aluno pelo domínio dele. Ele não tirou a questão do mérito. Pipo, não tem como eu te dar o ponto completo, mas ele explicou lá para mim. O que eu sou muito grato ao professor Isaac, e todos os professores que eu passei lá no Colégio Presbiteriano Mackenzie, é que todos eles tinham uma questão de critério muito bem estabelecida. Não, Pipo, você não merece aqui o ponto inteiro, mas percebi que você demonstrou conhecimento. Ponto para você. Sem mais delongas, vamos ver aqui outros exemplos aqui que eu separei. Pessoal, olha aqui, ó. 4 tipos de prova aqui, ó. Vamos aqui, ó, outra prova. Essa aqui foi bem legal. Olha só, gostei muito. Outra prova aqui de física, tá? Aí, Pipo, o título fala matemática, você trouxe física. Calma, eu vou chegar na matemática também. Olha só que legal esse daqui, ó. Gostei muito. Estão vendo? Gostei muito. 10, 10. Olha só, um 10 gigante. 10, 10. Meus parabéns, Felipe. Isto é um professor que sabe estimular o seu aluno. Recentemente eu repostei um vídeo no Instagram de um professor que humilhou um aluno disléxico colocando um meme, uma piadinha na prova dele. Percebe quanto as palavras têm poder? Aqui é um professor orgulhoso de um aluno que está vencendo as suas dificuldades de aprendizado. Eu imagino que aqui não dá para ver totalmente, mas percebam. Aqui, olha só, temos novamente as fórmulas na prova. Não está escrito quando eu uso a fórmula, não. Mas aqui está, como vocês podem perceber, as fórmulas que eu preciso usar. Vamos aqui vendo internamente as questões. Novamente, imagens, perguntas diretas. Esse aqui fiz até um esquema para poder entender melhor o fluxo das informações. Confesso que hoje em dia já não me lembro quase nada dessa matéria. Mas aqui o professor fez um esquema interessante. Aqui o apontamento, vamos dizer aqui, do símbolo do símbolo da física aqui, no símbolo da energia, se eu não me engano era joules, me corrijam aqui se eu estiver errado, aqui eu não coloquei, mas o professor não descontou ponto. O quanto que vocês conhecem de professor cri-cri por simplesmente não ter colocado isso, desconta ponto?
O professor não, o professor viu que eu sabia, novamente, ter domínio do assunto. Eu tinha domínio do assunto, olha só, fiz aqui primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa da conta. Aqui na terceira etapa da conta eu coloquei bonitinho aqui no final. Só não coloquei aqui, mas o professor deu a pontuação máxima daquela questão. 2 pontos. Vamos aqui ver outros pontos. Este daqui é bem interessante, aqui novamente. Perguntas aqui, ó, mais diretas, mesmo pegando 25% da página, mas perguntas mais diretas. E aqui não é nem adaptação de prova, mas aqui é um conselho que eu dou para os disléxicos. Disléxicos, não negligenciem os seus treinos de escrita, que as mães estimulam, que as mães querem que vocês façam, que os terapeutas querem que vocês façam. Por quê? Olha só, eu lembro bem dessa questão. Eu sabia como responder, eu sabia responder, mas não sabia, melhor dizendo, como demonstrar meu conhecimento para responder. Então, o que que eu fiz? Eu escrevi. Coloquei a fórmula, coloquei a conta, coloquei aqui 1/4 é o tempo de uma pessoa da família para 4 temos tal. Então, no dia, eu escrevi. Fiz uma resposta de física de uma prova exata por extenso. Aqui, ó, ops, estou levando em consideração que cada membro da família toma apenas um banho por dia. Se fosse 2, seria mais. Aí aqui, segunda etapa, segunda parte da conta, 3. Tomando como referência um mês tem 30 dias em média, aqui custo mensal, certo? Então, meus amigos disléxicos, vocês acham que eu ia conseguir escrever e colocar no papel se minha mãe não tivesse me obrigado a treinar a escrita quando eu era pequeno? Vocês acham que eu ia ter domínio das palavras, igual eu tive aí, se a minha mãe não me estimulasse a fazer treinos de leitura e escrita nas férias? Então, sim, mães de disléxicos que estão aqui me vendo, vocês precisam ser amorosamente chatas com seus filhos. Amorosamente chatas não significam ser estúpidas, serem brigonas, serem histéricas, serem descontroladas, que batam nos seus filhos, não. Mas serem firmes. A regra aqui é esta, cumpra. Ah, mas eu não quero. Vocês acham que eu era aquele filho obediente que fazia tudo? Não. Mas se eu não fizesse um trabalho bem feito, tinha um castigo. Se eu fizesse um trabalho bem feito, reconhecimento. Se eu não fizesse, uma admoestação. Mas fez sentido, porque eu conseguia escrever toda a minha linha de raciocínio. Ponto. Vamos agora para a matemática. Aqui a matemática temos uma questão aqui interessante. Aqui, ó, prova de matemática. Todos aqui são de 2011, tá? Esse aqui era o meu terceiro colegial. Terceiro colegial, matemática. Nota 10. E perceba aqui um ponto importante conforme a gente vai evoluindo nos conceitos. Percebam que aqui nessa prova não tem as fórmulas. Pipo, por que não tem as fórmulas? Não tem as fórmulas porque estas outras provas, aqui olha só, mês 6, olha só aqui, ó, mês 10. A primeira aqui, mês 3. Olha só, esse último aqui embaixo, percebam, onde não tem as fórmulas aqui, olha só, mês 9. Outro aqui, ó, mês, deixa eu mostrar aqui, cadê? Aqui, esse aqui mesmo, mês 10. Percebam uma escadinha? Perceberam a lógica de um PEI? A lógica de um PEI é você adapta para que em algum momento o disléxico não precise dessas adaptações. E conforme o tempo vai passando, você vai tirando alguma coisa. Percebe? Eu fiz provas com as fórmulas, mas em determinado momento não precisei mais. Aqui, ó. O que isso demonstra, meus amigos? Isso demonstra que a pior cagada que uma escola pode fazer
em termos de adaptação para um disléxico, é que dar o mínimo de adaptação no começo. Ai, vamos, para não deixar mal acostumado, vamos colocar só um tempinho a mais e não tirar ponto? Aí os pais que não sabem argumentar, tá bom, vamos. Pior cagada, escola, que você pode estar fazendo. Façam todas, principalmente no começo das provas, todas as adaptações, pum, e ao longo do tempo vocês vão tirando, ao longo do tempo vocês vão puxando, ao longo do tempo vocês vão diminuindo. Por quê? Porque você vai sentindo realmente essa questão de evolução. Se você der o mínimo logo de cara, onde o aluno não está acostumado com aquele ano letivo, muito provavelmente a primeira prova vai ser uma caca e você vai ter que colocar várias adaptações na segunda e terceira prova para apagar incêndio. O aluno não vai perceber que está evoluindo e você não vai perceber que seu aluno está evoluindo também. Aqui eu percebi que eu estava evoluindo. E toda hora a escola estava em contato com a minha mãe, a escola estava em contato comigo. Pipo, até essa prova você vai ter essas adaptações. Até a outra, vamos evoluir um pouco? Por isso que, quando eu cheguei no vestibular, eu não precisei fazer adaptações, porque eu já estava acostumado. Por isso que quando eu cheguei no mestrado, eu não precisei de adaptações. Por isso que quando eu estava na faculdade, eu não precisei de adaptações. Porque foi essa escadinha escalonando. Foram me dadas todas as adaptações logo no começo, pum! E depois foram tirando para aumentar o nível de desafio. Vamos voltar aqui para a prova. Aqui, novamente, textos, perguntas diretas e textos curtos, e percebam que aqui o professor teve um equívoco, um erro de digitação. Então, uma das raízes da equação papapá é igual ao produto de outras raízes. Determine todas as raízes da equação. Aqui, ó, anotei aqui, sublinhei uma das raízes. Pan, pan, é igual ao produto. É igual ao produto. Então, peguei pela lógica aqui, pá, fiz, montei. Ok. Eu sublinhei aqui estratégia de prova, meus amigos disléxicos, para ficar claro o que a pergunta quer dizer. Mas aqui tinha um erro de digitação. E eu escrevi, fiz todas as contas, pá, olha só aqui, ó, x mais 3, e olha só aqui, para zerar é necessário haver 36 positivo. Então, uma das raízes é mais 36 e não menos. Segundo ponto, 36 é o produto das outras raízes, sendo pam, 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 pam. Terceiro ponto, como x3 igual a 6, 6 vezes 6 igual a 36. Então, ou seja, eu fiz aqui, vamos dizer aqui, a prova real para ver se realmente estava correto as minhas contas. Não, fiz aqui desse jeito, deu 36, fiz ao contrário, deu 36. Então, mais 6 e mais 6 são as outras raízes. Tá aqui. Pergunta: vocês acham que eu ia conseguir provar para o professor este erro de digitação aqui se eu, percebam, se eu não tivesse domínio das palavras, se eu não estivesse treinado? Imagine a mesma lógica de um jogo de futebol, pessoal. Se o jogador nunca treina pênalti, na hora do campeonato ele não vai saber bater pênalti. Esse aqui era o meu pênalti. Por que que eu consegui ter domínio nesta parte aqui? Justamente porque em períodos de férias eu treinava todos os dias. Não me arrependo de nada. No momento eu reclamava, sim, mas não me arrependo de nada. Porque se eu conseguir passar é por conta desses treinos. E os treinos não precisam ser maçantes. 10 minutos de treino todos os dias nas férias não matam ninguém. Próximo ponto. Mais textos curtos, olha só, mais textos diretos, decompõe o polinômio, blá 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 blá,
decompus pá, certo. Verifique se o polinômio papapá é divisível por x menos 3. Pam, 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 certo. E outros pontos aqui, percebe? Perguntas curtas e também todas essas provas aqui, mesmo esta, tirando aqui as fórmulas, todas essas foram feitas com mais tempo. Eu tinha o dobro do tempo para a realização da prova, tá bom? Já este daqui, tirei 5, mas era a nota máxima, tá? Aqui eu acertei todas as perguntas da prova. É aquela, tipo, sempre no momento tem uma provinha e uma provona. No caso, o professor de matemática dividia a provinha em duas provinhas. Então, eram duas provinhas valendo 5 e depois tinha a provona valendo 10. Então, aqui, olha só. Calcule os valores, perguntas curtas, em um espaço maior para eu desenvolver minha linha de raciocínio. Até fazia desenhos aqui para poder entender, visualizar melhor. Meus amigos disléxicos, nós disléxicos somos visuais. Então, se precisar fazer desenho no papel para você entender o que a pergunta quer dizer, que faça. Conseguem perceber que mesmo em todas essas adaptações tinha um esforço meu, tinha um treino meu, tinha um suor meu. Por isso, meus amigos disléxicos, prova adaptada vai tornar a avaliação justa, mas você ainda vai precisar estudar. Mas você ainda vai precisar ler. Mas você ainda vai precisar se preparar. Aqui do lado, mesma coisa. Textos um pouco mais longos, mas não tem problema. Por que não tem problema? Porque se a gente considerar aqui que a minha formatação da prova era maior, com espaçamento aqui maior, por isso que ocupou um pouco mais de espaço. Então, pais, cuidado ao reclamar na escola, aqui tem muito texto. Cuidado, pode ser simplesmente a formatação das questões que está com letra maior, espaçamento maior. Obviamente o texto vai ocupar mais espaço do papel. Fiquem atentos a isso. Então vamos aqui recapitular e fazer aqui, e fazer um resumo de tudo aquilo que nós falamos. Primeiro ponto, façam todas as adaptações possíveis para os disléxicos logo na primeira prova. Para que o disléxico sinta que ele está evoluindo e ao longo dos trimestres, dos meses, vocês vão retirando algumas coisas para ele sentir que ele está evoluindo e aí sim ele estará sendo preparado para o futuro. Segundo ponto, coloque as fórmulas de física e matemática logo no começo, porque o mundo real não vai te cobrar decoreba. A universidade até cobra. A OAB, por exemplo, é puramente decoreba. Mas no mundo real você pode olhar, revisitar, ver a bibliografia. Você não precisa simplesmente decorar as coisas. E outro ponto também muito importante é que os outras questões de formatação de prova, uma hora a mais de prova, auxílio ledor, auxílio transcritor, devem estar presentes também. Como vocês viram numa questão de prova, se vocês perceberem, professores, que o aluno teve domínio do conceito, mas errou alguma questão de cálculo, mas ele entendeu o que precisava ser feito, considerem algum ponto dessa questão. Descontem alguma coisa, sim, é justo ser descontado, mas não seria justo ter tudo descontado. Pensem nisso. Pensem nisso. Se vocês quiserem que eu mostre mais adaptações, mais exemplos de provas adaptadas para outras matérias, escreva aqui embaixo nos comentários, que eu terei a maior alegria de caçar exemplos de provas adaptadas da matéria que vocês escolheram. Só escrever aqui embaixo nos comentários para mim. E aí, gostaram do vídeo? Eu sou o Pipo, fundador do Dislexic Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.